Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, um programa que foi sucesso no rádio, que estamos apresentando há mais de um ano através das lives aqui no Instagram, @Antônio Tilemon. Nas rádios, Tudo FM em 2015 e 16 a 19 na Metrópole FM, nós só falávamos sobre futebol. Aqui, nas nossas lives, depois de aposentado, né? Sou um aposentado do INSS. Então, aqui eu posso falar de que bem quiser e entender de qualquer tipo de assunto, porque era lá na Metrópole, Chico Kessler dizia: sua cara é a cara do futebol, não faça outro assunto que não seja futebol. Né? Mas aqui a gente tem falado sobre diversos assuntos. Né? Muito bem. Essa semana, deixa eu fazer uma rápida introdução aqui para que você entenda, viu, Ribeiro? Oswaldo Ribeiro é o nosso convidado de hoje, Ribeiro. Ribeiro, só para que você entenda o contexto que eu quis dar a isso. Né? Por exemplo, esse é um dos assuntos mais de relativa importância da história do Bahia nos últimos anos, né? A venda de um patrimônio. E eu pensei na seguinte forma: eu trouxe aqui, a primeira que falou foi a Andréa Cerqueira, a conselheira Andréa Cerqueira, representando o Grupo Mais Bahia, que foi quem praticamente fez com que eu tomasse conhecimento do que estava acontecendo. E aí eu comecei a pensar, bom, já coloquei uma conselheira que é de contrária à venda. Então agora eu vou buscar uma pessoa que seja a favor da venda, vou buscar uma pessoa de nome no clube, de história, vamos dizer assim, no clube, e aí nós trouxemos o nosso querido Nestor Mendes Júnior, né, que participou... Grande figura. Grande participou figura. da oposição bem tradicional, aquela antiga, do final dos anos 80 até os dias de 2013, até o início de 2013, ou melhor, até o período da intervenção em 2013. Então, o Nestor tem uma história belíssima dentro do clube. Foi uma live espetacular. E também pensei em trazer, antes de uma pessoa que fosse a favor, e aí, conversando com meu queridíssimo amigo Leonardo Martinez, ele me sugeriu o seu nome. Antes disso, trazer um torcedor que também fosse identificado, ou seja identificado com o clube. Não posso pegar, por exemplo, um compadre meu, são 14, botar um deles para falar aqui sobre futebol e as pessoas não conheceram, não sabem nem quem é. Né? Então eu trouxe ontem o nosso Luciano Venâncio, ex-presidente da Bamor, durante 6 anos, 5 anos e meio mais ou menos. Ele foi presidente da Bamor, não é mais atualmente, mas é um torcedor identificado. Né? Um torcedor que, quem é Bahia, frequenta a Fonte Nova, sabe quem é Luciano Venâncio. Então, e hoje estamos trazendo o Ribeiro, para que ele apresente a opinião dele. Quero logo deixar de antemão avisado que aqui não tem contestação do apresentador. Né? O apresentador respeita os seus convidados e deixa ele bem à vontade para externar o seu ponto de vista. Eu ontem estava comentando com o Luciano que eu fico assim de boca aberta, depois de 45 anos de comunicação. Alguém me contou que 2 colegas aí, 2 radialistas, fazem um programa que não entrevista ninguém, mas bota o torcedor para opinar sobre todo tipo de assunto, sobre aquilo que eles estão falando. Aí, se o torcedor fala alguma coisa em contrário, só falta passar, invadir o telefone, a linha telefônica, para dar um tapão na cara do torcedor. Não pode, meu filho, não pode. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Se é para fazer um programa que não pode, que não tem um contraditório, que respeitosamente se ouça o contraditório, é melhor não fazer nesse modelo. Fica mal. Eu não posso fazer um convidado meu passar constrangimento aqui numa live ou num programa que eu apresente. Isso seria uma coisa absurda. Por quê? Porque a pessoa está se dispondo a ficar 1 hora à minha disposição, né, para esclarecer aquele assunto que eu quero. Eu vou torpedear, pelo amor de Deus. Sinceramente, são coisas que eu não consigo entender, sabe? Não consigo entender. Mas cada um tem a sua linha de ação, né? Paciência. Eu só acho que esse modelo aí é completamente absurdo. Completamente absurdo. Se não quer ouvir opinião contrária, não bote. Eu acho que seria o melhor caminho. Mas muito bem, dito isso, as pessoas já estão entrando aí. Como eu estava dizendo, Oswaldo Ribeiro, no exercício atual, é membro do Conselho Deliberativo e coordenador da Comissão de Administração e Finanças do Conselho. Na gestão passada, no exercício passado, vamos dizer assim, ele foi do Conselho Fiscal e também já vinha se envolvendo ou envolvido com esse assunto de venda do fazendão. Eu acho que essa live é a mais importante de todas sobre o assunto venda do fazendão, porque a gente está com uma pessoa que está por dentro de tudo. Né?
desde quando começou a história da venda e até agora, quando a venda está praticamente para se confirmar. Né? Muito bem. Dito isso, eu só queria saber algumas coisinhas antes. Por exemplo, quanto tempo você já tem de Bahia? Como foi que você começou? Só para a gente identificar você com o nosso seguidor, com os nossos seguidores, Ribeiro. Como foi que você começou a sua vida dentro Oi, do clube? Boa noite, querido. Um grande abraço, muito obrigado. Perfeito. Deixa eu me apresentar. Eu sou Oswaldo Ribeiro, sou natural de Santo Amaro. Tive uma vida bancária, trabalhando no Banorte, Banco do Brasil. Já estou há 34 anos na Secretaria da Fazenda. Sou servidor de carreira, sou agente de tributos. Tenho uma formação em ciências contábeis. Sou pós-graduado em planejamento e direito tributário. Sou pós-graduado em gestão de pessoas pela Dom Cabral. Tenho uma outra especialização em gestão de cooperativa, que estou muito voltado hoje ao segmento cooperativismo aqui na Bahia. E também agora estou fazendo uma pós-graduação em auditoria, controladoria e compliance. Minha chegada à Bahia se deu logo em um processo de democratização do clube, né? Desde 2011 que eu sou associado, mas envolvimento mesmo com o clube eu só vim ter através do grupo 100% Bahia. Você falou da Bamor aí, nós temos lá também o nosso amigo Zé Polvinho também, que é um dos fundadores da Bamor, gente muito boa. E aí, a partir, quer dizer, eu tenho praticamente 12 anos. Envolvimento com o clube mesmo, só de 2017 a 2019, como você enfatizou aí, tive a oportunidade de fazer parte do Conselho Fiscal do Esporte Clube Bahia, e de lá para cá tenho amado esse mundo aí, viu? Muito bom. Gostado bastante de falar em Bahia. E o detalhe interessante quando a gente participa desse grupo é que eu pensava que eu era o maior torcedor do Bahia, sabe? Mas quando você começa a conhecer esses grupos, você começa a conhecer um monte de maluco, rapaz. E aí já vi que tem gente com amor. Não chega igual o meu, não, mas é muito parecido. Gosto demais do clube e tenho um prazer enorme em conhecer isso. Eu quero agradecer a você pela oportunidade de falar um pouco desse assunto e eu espero, de alguma forma, contribuir aí com esse debate, porque no sábado agora, o sócio torcedor do Esporte Clube Bahia vai ter uma oportunidade de decidir sobre a venda de um patrimônio. Aliás, acho que nós temos um processo de democracia no clube, tem pouco mais de 10 anos, e eu acho que nós somos um dos poucos clubes no Brasil em que o sócio torcedor tem o direito de escolher o que ele acha melhor para o clube dele, né? Eu acho que poucos clubes no Brasil praticam essa espécie de democracia aberta ao torcedor e ele tem o direito de fazer a melhor escolha no entendimento dele. Eu espero hoje contribuir com essa tomada de decisão aí do sócio torcedor no próximo sábado. Como você bem falou, eu tive o prazer de ter sido eleito conselheiro relator no Conselho Fiscal no primeiro edital em 2019. Naquela oportunidade, nós tínhamos alguns motivos que levaram a gente a elaborar um parecer que foi contrário à venda do clube, foi apreciado no Conselho. E hoje eu tenho uma outra visão, um novo momento que o clube está vivendo e, por favor, fique muito à vontade aí para fazer os questionamentos. Eu queria mandar um abraço forte para o pessoal do Grupo 100% Bahia, que eu faço parte, ao nosso presidente Aníbal, Eduardo Sampaio, eu não vou citar o nome de todo mundo não, meu vice-presidente Leonardo Martinez, que hoje é o presidente do Conselho Deliberativo, mas queria enfatizar também que eu hoje estou aqui na condição de sócio-torcedor, tá? Eu não estou representando aqui o Conselho Deliberativo do Bahia, mesmo porque eu não posso deixar isso influenciar por isso, eu estou na condição de sócio-torcedor do clube aqui, e eu espero contribuir com esse debate da melhor forma possível. Perfeito, Ribeiro. Vamos lá de trás, então. Por que, num primeiro momento, no exercício passado, por que você ficou contra? Você era contra, o seu parecer foi contrário à negociação do Fazendão? Bom, nós tínhamos alguns motivos naquela oportunidade que nos fez a levar essa tomada de decisão. Por exemplo, nós tínhamos um valor de mercado que era menor do que o valor contábil, o valor que estava registrado na contabilidade. Naquela oportunidade, se eu não me engano, a melhor proposta, algo em torno de... Eu posso falar nos valores, Silamon? Pode. Você fala sobre o que você quiser. Então, tranquilo. Então, a proposta naquela oportunidade que melhor se apresentou para o clube, foram duas propostas, uma de 19 milhões e outra de 22 milhões, mas o valor registrado contabilmente na contabilidade do clube era um pouco maior do que isso. E a gente sabe que quando a gente vai fazer uma baixa de um bem,
se ele foi vendido abaixo do valor que ele está contabilizado. Lógico que o fechamento ele vai trazer um aspecto negativo nesse resultado e, consequentemente, vai trazer, tudo bem que seja um valor contábil, mas é um prejuízo para o clube, né? Você vendeu um bem abaixo do que ele está contabilizado. É como se você tivesse uma casa hoje, sua casa valendo, você registrou 10 milhões nela e vendeu por 8. Claro que você perdeu dinheiro. Quando você vendeu abaixo do preço que você pagou por ela, o valor que está registrado, você pagou. Uma outra questão que a gente viu naquela oportunidade era que a proposta era parcelada em 36 parcelas e a primeira parcela só seria pago assim que saísse o alvará de construção fornecido pela prefeitura. Quer dizer, você podia fazer um negócio e aguardar até 2 anos, 3 anos para poder receber a primeira parcela. Então, alguns tópicos que constavam naquela proposta que foi encaminhada ao clube, ao nosso entendimento, naquela oportunidade, não era viável. Existiam alguns tópicos lá que a gente não podia, e eu, dentro de um parecer meramente técnico, enumerei os motivos e mostrei que, naquele momento, não era viável para o clube fazer aquela mesmo porque até o valor dele também não agradava. E aí, nós somos 5, o Conselho Fiscal são 5 membros, os membros do Conselho abraçaram aquele parecer e, graças a Deus, nós levamos isso para o Conselho Deliberativo, que também foi favorável ao parecer do Conselho Fiscal, e naquela oportunidade, a melhor opção para o clube era não desfazer do patrimônio, fazer a alienação do patrimônio dele. Uhum. Bom, aí de lá para cá, o que foi que mudou para que você se convencesse de que hoje é possível se fazer a venda? Bom, esse parecer foi elaborado no final de 2019 e ele foi apreciado no início de 2020. De lá para cá, muita história já passou por debaixo dessa ponte, muita água já passou por debaixo dessa ponte. O clube hoje vive uma situação financeira complicada, prova disso é que nós fechamos o exercício com mais de 52 milhões de prejuízo. No exercício 2019, esse saldo foi positivo. No momento, o clube passa por um outro momento precisando de recursos. O Bahia tem uma questão de fluxo de caixa hoje que atrapalha muito a gestão. Então, assim, nós temos, naquela oportunidade lá, quando a gente fez o primeiro comentário, o Bahia tinha um custo mensal de aproximadamente mais de R$80 mil para manter o clube. E o clube era utilizado, você ainda não existia ainda a cidade tricolor. Então, hoje nós temos um horizonte totalmente diferente do que a gente viveu em 2019. Nós temos hoje o centro de treinamento, que é uma referência para o Brasil inteiro. Nós temos hoje um grande imóvel num lugar que tem, a título de valorização, ele não é muito valorizado, porque você só tem uma entrada, apesar de ele ser muito extenso geograficamente, ele não tem saída pelo fundo. Então, é uma área que você não pode construir prédios de grandes empreendimentos. O máximo que você consegue ali é casa do tipo popular, é a Casa da Minha Vida, porque são prédios no máximo com 3 andares, porque o aeroporto não deixa que você construa edifícios maiores. Então, assim, a proposta apresentada hoje é bem melhor do que foi apresentada no ano passado, a quantidade de parcelas é menor, existem algumas parcelas, me parece que as 18 primeiras é num valor, depois são 12 num valor um pouco maior. A questão do ajuste contábil também já foi feito. Aliás, brilhantemente o Conselho Fiscal agora, e aí os parabéns ao relator e na pessoa do Marcos Verheyen, que é o nosso presidente do Conselho Fiscal, deram um parecer favorável a essa questão. Essa questão do fato contábil já foi ajustado, não para ajustar agora para uma venda, não. Foi feita a questão do ajuste contábil dentro das regras contábeis, tá? Então, inclusive, o próprio parecer do Conselho Fiscal já dá uma ênfase a isso. Você tem um parecer da Comissão de Patrimônio também muito bem elaborado. Quero parabenizar aí o coordenador da Comissão de Patrimônio, nosso amigo João Nelson, né, coordenador da Comissão de Patrimônio. Aliás, o coordenador são toda a equipe, elaboraram um parecer excelente. Então, assim, hoje você tem uma proposta que até então, porque se fala muito nas redes sociais que o patrimônio vale um pouco mais. Mas a gente tem que levar em conta que desde 2016
que o clube apresenta pareceres de profissionais do mercado, corretores, que trabalham com isso. E lá, de 2016 até hoje, o último parecer foi agora, em maio de 2021, a oscilação é muito pouca. Você vê valores entre 21 e 24 milhões de reais. Então, num período de 2 anos e meio aí, a valorização foi muito pequena. Então, está muito dentro do valor de mercado. Eu estou vendo nas redes sociais aí que as pessoas estão se queixando que estão se vendendo a preço de preço de bolacha. E, na verdade, não. Tanto que não é, que a gente só tem até o presente momento uma proposta. Só foi apresentada uma proposta. Quer dizer, se isso fosse preço de bolacha quebrada, como alguns torcedores estão informando aí, você teria outras empresas também interessadas na proposta. E, por enquanto, nós só temos uma. E essa proposta, eu também tenho visto que existe uma série de condições nessa proposta. Mas a gente tem que levar em conta que, na verdade, é uma proposta, não é um contrato. E como é que a gente pode discutir essa questão da proposta? Eu não posso, eu estou hoje na diretoria, vamos ver a questão da posição da diretoria executiva do clube. Ele não pode negociar uma contraproposta, a proposta que foi apresentada, se ele não tiver o ok do dono da casa. Então o dono da casa tem que dizer, olha, diretoria, eu autorizo sim você vender. A partir do momento que o sócio-torcedor entender que o momento para o clube, a situação financeira que o clube passa, a entrada de recursos aí será de fundamental importância para a gente poder quitar alguns compromissos do clube, aí sim a diretoria vai ter o aval do sócio-torcedor, o dono do clube, e aí vai dizer, pronto, agora que eu tenho autorização do dono da casa, eu posso fazer a minha conta-proposta. Porque eu vi alguns torcedores falando que a proposta atual, depois de 24 meses, se não der certo, o Bahia tem que devolver o recurso. Mas tudo isso está numa proposta apresentada pela construtora. Não é um contrato. Lógico que a última reunião do conselho que a gente tratou do assunto, nós levamos mais de 4 horas discutindo. Então, você tem uma governança dentro do clube. Olha qual é interessante o processo democrático do clube. Tilé, por favor, não sei se eu estou falando demais, mas se você quiser fique à vontade para fazer um questionamento, fique muito à vontade. Fique à vontade. Nós temos hoje uma governança no clube que funciona plenamente. Essa decisão de alienação do bem não é uma proposta da diretoria somente. Ela foi apreciada pela coordenação de patrimônio, que deu o ok. Ela teve o parecer favorável do Conselho Fiscal. Isso foi discutido no Conselho Deliberativo. Levamos mais de 4 horas discutindo sobre o assunto. E lá a gente chegou até a ver a questão de estabelecer também algumas condições. Mas tudo isso a diretoria só pode fazer uso a partir do momento que o sócio-torcedor entender que aquilo é favorável e pode colocar à venda. Aí sim, a diretoria vai dizer, olha, na sua proposta você está dizendo que vai pagar dessa forma, a gente pode diminuir um prazo, a gente pode ver uma outra forma de pagar. Enfim, existem N caminhos que a diretoria pode executar, pode tentar negociar, e a gente sabe que nesse aspecto o Belitani pode não ser um bom, digamos assim, presidente técnico de futebol. De futebol eu já percebi que ele não conhece muita coisa, não. Mas essa coisa de fazer negócio, ele faz muito bem. Né? Então, eu acho que a partir do momento que o sócio-torcedor opinar e entender que é uma boa oportunidade para a gente, porque a gente tem que ver que é um patrimônio que está lá parado e não está fazendo nenhum uso, a gente está fazendo pelo contrário. O valor de despesa do custo hoje caiu um pouco para R$54 mil, porque houve a questão de ceder o espaço para o hospital da questão da Covid. Então, o governo, naquela oportunidade, começou a pagar uma parte das despesas. Então, caiu para R$54 mil. Mas agora, com a desativação, ele voltou a ser um elefante branco que o clube vai continuar pagando. Entendeu? Então, é um custo que hoje está quase R$80 mil por mês. Se a gente levar isso num período de 12 meses, são quase 960 mil. Quase R$1 milhão para a gente manter isso. Então, é um patrimônio hoje que não está sendo utilizado. Então, era uma boa oportunidade. E aí, o que eu acho interessante nisso e o bom disso é que essa oportunidade é dada ao sócio-torcedor. Então, você ainda que é torcedor do Esporte Clube Bahia e não faz parte do universo de sócios-torcedores, não perca essa oportunidade, porque clube nenhum no Brasil lhe dá a oportunidade de você decidir pelo seu clube, você entender o que é melhor para você.
para a sua agremiação esportiva. Uhum. Chile, fique à vontade para Não, fazer as fique à perguntas. vontade também, porque aqui é o seguinte, se eu for fazer uma série de perguntas para você, eu perco, veja como são as coisas, eu perco informações importantes, como algumas que você foi dando aí, entendeu? Porque você conhece do assunto, eu não conheço. E uma outra coisa, viu, Ribeiro? Das pessoas que eu ouvi aqui, até a própria Andréia, por exemplo, depois o Nestor Mendes Júnior, ontem Conheço a conselheira André, muito boa, competente, Nestor e depois muito boa, viu? É daquela que entra na luta mesmo, gente ela é muito guerreira, boa, conselheira. ela é guerreira. Tinha uma É dupla, guerreira, é guerreira. ela foi colocada lá na nossa chapa Integridade Tricolor, ela foi eleita pelo nosso grupo, né, porque eu participava do grupo Integridade Tricolor. E tem uma outra guerreira que é parceira dela, Rebeca Bandeira, que também é ótima. Duas mulheres assim, guerreiras, que faziam parte do Conselho Deliberativo do Bahia. Mas veja Nós bem, temos lá também a doutora Eliane Duran também, que é outra guerreira aí no Ministério do Trabalho aí, viu? Aliás, nós temos uma safra boa de conselheiras aí, viu, rapaz? A gente vai ter que cobrar posições aí pro futebol feminino. O Leonardo tá passando pressão danada com essas meninas lá, viu? O Léo, a propósito, eu acho que ele está vendo que apareceu uma postagem do 100% Bahia dizendo que o homem disparou, e aí botou uma risadinha assim, dizendo que você estava falando. Mas, como eu estava dizendo, me relembra aí, Léo, aquela conselheira que eu vi no ano passado, com relação à eleição, que você me indicou também, espetacular, que depois do Covid, acho que eu estou com essa sequela proveniente do Covid. Às vezes me foge os nomes das coisas assim, um negócio incrível. Você teve convite, Léo? Foi? Tive, mas graças a Deus, daqueles bem tranquilos. Não tive, Rapaz, graças a Deus. não fui internado, fiquei em casa, cumpri minha quarentena em casa, tomei os medicamentos que se fala por aí, né? Não quero entrar nessa seara, porque aí aqui é Não, futebol. tranquilo. Mas assim, Que bom mesmo. Que bom. mas eu acho, uma médica minha de mais de 25 anos, né, diz que isso pode ser uma sequela, que tudo de Covid ainda é muito novo, ninguém sabe dizer 100% certo o que está acontecendo, né? Então ela diz que pode ser uma sequela. Eu vou na cozinha, boto um ovo para ficar cozido, acendo o fogão, deixo lá a água, esqueço de desligar a água, daqui a pouco está aquele negócio cheirando mal, que está pegando, né? Rapaz, Queimando eu já sou assim sem Covid, meu irmão. Eu já sou assim sem Covid. Não, mas a solução para mim foi comprar aquela chaleira que você bota água para esquentar, ela começa a assoviar. Aí diga, alguém botou água lá, eu também sou assim. Outro dia esqueci, a bicha ficou vermelha, uma confusão do inferno em casa. Acontece. Então eu já tenho isso sem Covid, imagina. Antes do Covid mas não tive Covid, comigo, não. Antes do Covid não aconteceu comigo, não. Agora depois do Covid tem acontecido. E assim, de vez em quando a memória falha e aí eu esqueço de algum nome. Léo me indicou uma conselheira fantástica, ela foi eleita, inclusive. Não me recordo agora. E ela deu um show de participação aqui na live sobre as eleições do Bahia de Guilherme Militani e Lúcio Rios. Mas sim, então como eu estava dizendo, Ribeiro, fique à vontade, porque eu às vezes não gosto de interromper, justamente porque eu posso perder um detalhe que você tem por estar participando do processo e eu não, entendeu? Então, quando você começou a falar, você só trouxe informações, detalhes importantes para as pessoas que estão nos seguindo, que estão nos assistindo. Né? Num determinado momento do papo, eu não considero isso nem entrevista, eu gosto de chamar de papo com o Tilé mesmo. Num determinado momento do nosso papo aqui, você falou de duas propostas, uma de 19 e outra de 22. Então, quem foi a outra que fez proposta gestão passada? Não, Fernanda Tude, eu acho. Acho que é Fernanda Tude. Coloque aí por favor, na live mesmo, Léo. Rapaz. Mas acho que foi Fernanda Tude. Acho que deu para ler aqui. Ele colocou, mas como eu estou com o aparelho preso na live, mas o registro aqui as mensagens que chegam por WhatsApp, né? Dá para eu perceber. Sim, mas como eu estava dizendo, então são dados importantes e que a gente não deve estar interrompendo, porque às vezes você fala uma coisa que eu não sabia, como diversas coisas que você falou aí, né? E com relação a essa segunda proposta, teria sido de quem que hoje não existe mais, mas teria acontecido no exercício passado, além da MRV, foi de quem, Ribeiro? Tilé, um aspecto muito interessante, uma experiência interessante que eu passei no Esporte Clube Bahia, foram duas experiências bastante interessantes que eu guardo como para mim, assim, me marcou bastante. A primeira foi quando a gente ganhou a eleição, eu ganhei a eleição muito disputada.
Ganhei no último voto da noite, que foi apurado, eu consegui a vaga no Conselho Fiscal. E naquela oportunidade, já achei uma coisa muito estranha, porque a gente toma posse no dia 5 de dezembro, e no dia 30 você já tem que dar um parecer de umas contas que você não acompanhou em momento algum. E uma das grandes características dessa... Para mim, eu nunca tinha visto, eu já fiz parte do Conselho Fiscal da entidade, do nosso plano de saúde, da SFEB, da cooperativa nossa, do Grupo Físico da Bahia. Eu nunca tinha visto isso. Mas, rapaz, como é que eu vou dar parecer de uma conta que eu não acompanhei em momento algum? Estou chegando aqui agora. Mas tudo faz parte do processo de democratização do clube. Essa passagem do Conselho Fiscal, veja bem, eu não estou criticando as gestões anteriores, não. Eu acho que tudo isso faz parte de um aprimoramento de a gente melhorar nas coisas. Essa, por exemplo, essa fase agora, quando a gente passou a gestão do Conselho Fiscal, o que é que a gente fez? Desde a posse foi 2020, mas desde o segundo semestre de 2019, Verheyen sabe muito bem essa história, a gente trouxe, a eleição aconteceu em setembro, a gente já trouxe os novos conselheiros para participar das reuniões e acompanhar as contas, tudo isso. Mas uma coisa que me marcou muito nessa questão da gestão do clube é que quando você se torna membro do Conselho Fiscal, tem uma questão de uma confidencialidade muito grande. Inclusive, quando a gente entra para analisar os documentos do clube, nem celular a gente entra. A gente vai para uma sala, pede os documentos e fica vendo tudo. Mas naquela oportunidade, quando a gente avaliou as contas, a gente sabia o nome das empresas, mas não podia divulgar. Tanto que o parecer aparece assim, empresa A e empresa B. Então, como eu assinei um termo de confidencialidade lá atrás, eu acho que é meio complicado para mim agora divulgar o nome da empresa, mesmo porque o processo nem vigor, você vai me perdoar, mas em face de eu ter assumido esse compromisso lá atrás, eu vou me pegar o direito aí de não poder revelar, porque eu assinei isso lá atrás, mas foram duas empresas. As empresas são empresas que trabalham com projetos do Minha Casa Minha Vida, tá? Mas uma ofereceu 19 milhões e a outra ofereceu 22 milhões. E outra coisa interessante, Tiramão, agora que eu acabei esquecendo. Naquela oportunidade de 2019, eram dois imóveis. Era uma sede, era a questão e um terreno tendo o Jardim das Margaridas. E ainda isso hoje. O valor que está pagando hoje, além de ser muito parecido com o que foi, o outro imóvel continua com... Olha que coisa interessante, a gente vai conversando e as ideias, a questão do esquecimento a gente acaba lembrando. Naquela oportunidade, era a venda dos dois patrimônios. Hoje você tem um preço muito parecido do que foi ofertado e, na verdade, o outro patrimônio você continua, que é um terreno que tem lá no Jardim das Margaridas, com 320 metros quadrados, me parece. Mas agora, essa proposta agora só contempla o centro de treinamento Osório Vilas Boas. Eu ouvi alguém citar que teria... Me perdoe, viu, Tio, eu não poder divulgar a questão da... Tranquilo, eu compreendo isso perfeitamente. Alguém teria dito, salvo engano, que foi a Sertens, mas já não existe mais. A proposta hoje é da MRV. Né? Não vou ficar aqui com a elucubração mental, né, de ficar querendo criar história de uma coisa que não existe mais. O que existe hoje, e acho que você foi o mais feliz de todos, sabe por quê? Quando você coloca aí que não foi contrato, foi uma proposta de compra, que o contrato se assina depois de aprovado pela Assembleia Geral, né? Aí ele é redigido e é assinado. Eu entendi perfeitamente o que você disse. A própria discussão no Conselho... Aprovado, a própria diretoria do clube pode sentar e dizer, olha, não repercutiu bem dessa forma de pagar em 24 prestações, ou 30 prestações, melhor dizendo, não repercutiu bem esse aspecto de ter que devolver se o projeto da MRV não for aprovado pela Prefeitura de Salvador. Ou seja, não que isso venha mudar alguma coisa, mas pelo menos Guilherme terá, digamos assim, o aval da Assembleia dos sócios do grupo para discutir o assunto. Ele tem uma aprovação. Não, e outra coisa interessante, Tilé, outra coisa interessante é que, por ser uma proposta, isso foi bastante discutido no Conselho Deliberativo. Porque houve uma série de ponderações nesse aspecto. A gente não pode aceitar essa coisa assim. Mas eu, como gestor, eu, como diretor, presidente, vice-presidente do clube, eu não vou poder. Tilemon, eu anuncio a venda de um imóvel. O Tilemon me faz uma proposta. Eu não posso sentar com o Tilemon para dizer, olha, Tilemon, só proposta, você está me dizendo que você vai pagar em 30 parcelas, você vai estar me dizendo que depois da 24ª, senão eu vou ter que devolver o dinheiro. Bom, eu
queria negociar isso com você. Você vai, não, vamos sentar aqui para negociar. Você tem a procuração para... Ah, isso aí eu não tenho ainda não. Então, eu acho que a diretoria só pode sentar para descobrir, para discutir e apresentar uma contraproposta quando o dono do imóvel disser, olha, você está autorizado a vender. Porque não adianta a gente criar essas discussões aqui todas e na Assembleia do próximo dia 24 o torcedor opine pela não venda do patrimônio. Então, toda essa discussão não adianta seguir adiante, ir para frente. Então, é imprescindível que a diretoria receba o aval do dono do clube, olha, pode vender, aí sim. Aí, porque se ela manter, vamos imaginar que a diretoria até acate a proposta da empresa agora, mas claro que ele vai responder perante o Conselho Fiscal, perante a coordenação de patrimônio e o Conselho Deliberativo do clube, por exemplo, como é que você aceitou uma proposta daquela? A gente discutiu a noite toda e você aceitou aquelas condições sem apresentar nenhuma contraproposta. Aí sim, esses gestores serão responsabilizados e cobrados pelos órgãos da governança por ter feito um péssimo negócio para o clube. Mas, por enquanto, isso está em forma de proposta. Então, a gente tem que aguardar primeiro. Na hora que der o ok, agora vamos elaborar um contrato e, a partir do contrato, eu vou estabelecer as cláusulas desse contrato e aí sim, eu vou poder negociar com você algumas coisas que estão me incomodando, outras coisas que podem incomodar você. Eu posso dizer lá, ó, se você daqui a 24 meses não aceitar, tem uma multa de 50%, tem uma multa de 20% para eu poder descontar. Então, tudo isso é coisa que você tem que discutir lá na frente. Mas na negociação só começa quando você tem o ok do dono da casa. Enquanto ele não se pronunciar, a gente não pode ir adiante. Concorda comigo? Perfeito. Para quem pegou a conversa no meio, o Ribeiro tem usado o dono da coisa, o dono da casa, tal. Ele quer dizer o sócio, a Assembleia Geral, né, que vai decidir. Perfeitamente. Os sócios são os donos do clube, digamos assim. Né? Então é essa conotação que ele quer dar, porque alguém pode ter entrado aí agora e não está entendendo o contexto do que a gente vem conversando já há quase 30 minutos. E, na verdade, viu? Na verdade, eu falo em dono, porque eu procuro, de alguma forma, valorizar a questão do sócio-torcedor. A gente precisa... O Esporte Clube Bahia tem mais de 2 milhões de torcedores hoje no Facebook, nas redes sociais, mas não se associa ao clube. Então, é imprescindível. Hoje, a receita do clube com a questão do sócio-torcedor é algo em torno de pouco menos de 1,5 milhão. A gente precisa, pelo menos, colocar 30 mil torcedores dentro do clube, para que a gente possa, pelo menos, chegar muito próximo do valor da folha de pagamento do clube, que hoje está em torno de quase 4 milhões de reais. Então, a receita do sócio-torcedor não paga nem 1/3 do que paga a folha de pagamento do clube. Então, a gente precisa, de alguma forma, incentivar ao torcedor do Esporte Clube Bahia que se associe a essa entidade, porque a única forma de a gente fortalecer o nosso clube nesse momento é a gente botar recursos. Nós perdemos aí quase 3 milhões de renda dentro do torcedor que vai ao estádio. Essa receita o clube perdeu. Quer dizer, perdeu não, está suspensa até as voltas ao estádio, ganhar, né? a gente não tem a disponibilidade desse recurso. Então, a gente, quando eu falo dono, por favor, eu vou, na verdade, é incentivar aquele torcedor ainda que não se associou ao clube. A recuperação tem sido... por exemplo, a gente acabou de conquistar uma Copa do Nordeste, mas nós perdemos 6 mil associados. O Guilherme estava falando na semana passada. Nós já voltamos ao patamar, me parece que 17 ou 18 mil, mas a gente precisa voltar àquele patamar dos 30 mil torcedores. Talvez um avanço na Copa do Brasil incentive esse povo chegar para a gente. Então, quando eu me refiro à questão dos donos, é só um incentivo, tá, Diego? Não, eu acho que foi interessante. Eu acho que até porque o sócio é o dono mesmo. Né? E acho que você colocou bem... da forma que você... Inclusive, tem gente elogiando aí, esse papo muito esclarecedor e tal. Porque é o seguinte, gente. Nestor não vive hoje o ambiente do conselho. Então, Nestor deve estar por fora de alguma coisa. Luciano Venâncio é um torcedor, também não está por dentro do contexto de modo geral. Quem mais está por dentro do contexto é Ribeiro, porque foi dele o relatório antes desfavorável, né, do exercício passado, e hoje, com uma série de outros documentos, com uma série de outras análises, vamos dizer assim, né, ele já vê de uma outra forma. Agora, assim, pelo que eu ouvi de todos aqui, inclusive, aí vou me incluir nesse meio, que a minha opinião também é essa, o que causou polêmica não foi vender ou não vender. Todo mundo, até os que eu já ouvi, os 3 que foram ouvidos, todos são a favor da venda. Todos. E aí eu vou me colocar também... Graças a Deus. Agora,
problema é que não ficou muito bem explicada a situação, né? Porque, por exemplo, quando você anuncia, e agora você está trazendo esclarecimentos, quando você anuncia que são 30 prestações, 22 milhões, o cara fica achando que, pô, está entregando por preço de banana e tal. Eu não sei se é o valor certo ou deixa de ser, porque eu não sou profissional da área, né? Mas o conselho tem 100 integrantes. Então, 100 pessoas, 100 cabeças diferentes. Eu disse, ó, meu amigo Leonardo Martins tem uma adoração por Leonardo. Gente boa demais, meu amigo de alguns anos, né? Quando ele me disse que ele ia ser candidato à presidência do conselho, na véspera, eu digo, meu amigo, eu já tenho um amigo que hoje em dia tem sequelas da passagem dele pelo conselho, meu querido amigo e irmão Henrique de la Torre. Isso aí, meu amigo, Henrique Gato, gente muito boa, viu? Gente isso muito boa. ser presidente do Conselho Deliberativo do Bahia com 100 integrantes é coisa de maluco. Porque o cara tem que coordenar 100 cabeças pensantes ali, meu amigo. E aí, às vezes, se não tiver uma boa coordenação, e aí é onde eu defendo o Henrique, muita gente achava que Henrique faz tudo que a diretoria quer. Não é bem assim. Não é bem assim. É que se você não coloca rédea, se você não coloca uma forma de administrar, de dirigir as coisas, aí sim é que a vaca pode ir para o brejo, né? Virar, vamos dizer aqui um termo bem povão, virar mangue, né? Um termo bem popular. Então, assim, é coisa de doido. É coisa de doido esse É coisa negócio. de doido. Entendeu? Porque são Filé, eu faço parte do grupo, eu Imagina. faço parte do grupo chamado 100% Bahia. Isso. E uma das coisas que me chama muita atenção no grupo é o lema do grupo. Nós somos 100% Bahia por inteiro, ontem, hoje e sempre. Nós não temos essa questão de ser conselheiro chapa branca. Isso a gente deixa muito claro. Porque, claro, quando você participa de uma agremiação, você tem os opositores, tem o pessoal que acompanha a direção, e tem... mas a gente sempre deixou muito claro. Deve ter 12 a 15 no máximo. É, E olha lá. mas a gente sempre deixou muito claro, e eu particularmente também penso dessa forma, eu jamais, eu sou Bahia. O que for melhor para o clube, eu vou estar votando naquela proposta que nós entendemos, que eu entender que é melhor para o clube. Independente do meu grupo hoje estar na oposição à nossa situação, para mim não me interessa. Eu vou estar sempre, eu acho que quando você participa de uma eleição de um conselho deliberativo ou conselho fiscal, Conselho Fiscal não, porque o Conselho Fiscal ele é eleito pelo Conselho Técnico, pelos é um membros órgão do mais Conselho técnico, com Deliberativo. 5 pessoas só, Isso. é bem diferente. Mas quando você faz parte do Conselho Deliberativo, você recebe o voto do sócio-torcedor. Ele está delegando a você aquela representatividade dentro do clube. E eu entendo que, pelo fato de ter recebido a delegação de alguns amigos que voltaram naquele grupo, para a gente estar recebendo as vagas dentro do Conselho, eu entendo sempre que eu tenho que entender que voltar sempre o melhor para o Esporte Clube Bahia. Porque, para mim, é o que... Rapaz, quando o Bahia tem uma derrota, meu amigo, o mundo parece que termina para mim. O outro dia, eu acho que a cidade está toda triste. Agora, quando o Bahia ganha, no outro dia, meu amigo, é camisa. Rapaz, eu fico doido. Para mim, à noite... Aí, quando o Bahia perde, essa galera do Vitória enche meu zap, bicho. É 2.000, 3.000 mensagens. Parece que eu sou o único torcedor do Bahia em Salvador. É um inferno. Então, eu amo demais esse clube. Mas eu entendo hoje que a melhor proposta para o clube hoje é vender o patrimônio, porque a gente precisa muito de recursos. Recuperar mais de 50 milhões de prejuízo não é fácil. Nós perdemos a questão da venda de ingresso, a participação do torcedor no estádio, e a gente precisa, de alguma forma, trazer recursos para o clube. A gente está recebemos premiações da Sul-Americana, recebemos premiação da Copa do Brasil, que não constavam na proposta orçamentária que a gente apreciou para o ano 2021, mas ainda esses recursos, vendemos alguns jogadores e a diretoria tem agora a obrigação de repor, e quando você fala em repor, é muito complicado porque você vai ter que trazer jogadores de qualidade, né? E o torcedor está aqui do lado de cá só cobrando. Então, eu entendo que nesse momento a alienação do Centro de Treinamento Osório é uma boa alternativa para o clube. Muito bem. Sim, mas como eu estava dizendo, Ribeiro, o que causou assim, uma certa estranheza foi a forma como a notícia vazou, de 30 prestações, de 30 parcelas. E isso causa um certo espanto, né, para todo mundo. Até porque, realmente, esse valor sendo pago parceladamente, o Bahia vai ter condições de quitar, porque pelo menos eu ouço dizer que esse dinheiro vai ser para quitar dívidas, né? Dívidas
que eles dizem ser de outra gestão ou de outras gestões. Muito de outra gestão. O clube está pagando agora a dívida trabalhista, hoje, pelo menos os demonstrativos que apresentam lá, são quase 20 a curto prazo, 4 milhões e pouco, e 22 milhões a longo prazo. Isso dívida trabalhista. Realmente, um dos pontos positivos dessa administração é que nos últimos 4 anos o clube não tem recebido nenhuma queixa de trabalhista, né? Então a gente não gerou nenhum passivo trabalhista. O que a administração, tanto dele como do Marcelo Santana, herdou foi essa questão. A gente está resolvendo a questão do Profut, que são financiamentos feitos na gestão, que a gente teve que trazer para pagar agora, dívida para 20 anos. Então, assim, de alguma forma, essa administração ela tem muito sido precisa nessa questão do débito trabalhista. Mas só em ele definir que boa parte desses recursos, ou a maior parte dos recursos, será utilizado no pagamento de dívida trabalhista, realmente o valor proposto aí é muito próximo do que o saldo tem hoje das reclamações trabalhistas. Então, fica muito próximo. Talvez ele utilize realmente para isso. Agora, a forma de recebimento dela, eu acho que o Guilherme eles tem um jeito muito fácil de vender as coisas. Eu acho que nesse aspecto a gente não tem muito o que reclamar dele, não. Porque ele tem feito boas coisas nessa parte de vender, de comprar, tem sido bom. No futebol não tem sido um bom presidente, não. Não tem feito boas coisas, não. Fato. Na hora de lidar com o dinheiro, realmente ele tem dado show nesse aspecto aí. Então, o pessoal fica... Eu fico observando os comentários. Tá? Hoje em dia eu não estou nem entrando nesse tipo de comentário para não discutir mais nada de futebol com ninguém. Eu já estou no meu limite de 45 anos de comunicação. 45 anos vivendo dentro desse negócio chamado futebol, já não tenho mais saco. Aí, não é possível, então você não é Bahia. Não, amigo, se você achar que eu não sou, paciência, deixa para lá. Eu não sou. Mas mesmo, ainda surge esse tipo de comentário ainda. Porque você deixou de ser sócio. Eu deixei de ser sócio para nenhum maluco vir tentar me convencer que eu deva sair candidato de novo. Entendeu? Então, eu digo, deixa esse negócio de lado. Rapaz, pelo amor de Deus, você deixou de ser sócio do Spotify. Rapaz, a gente não pode... Por isso que pelo amor de Deus, está na hora de voltar, meu amigo. Está na hora de voltar. Você é um patrimônio desse clube, rapaz. Depois de 45 anos, pagando rigorosamente em dia, eu realmente, em função, justamente, principalmente do futebol, que quase era rebaixado no final do ano, né? Eu ainda participei até a eleição, votando na eleição de dezembro. Só até ali. Depois eu me afastei completamente. E aí, por isso que ninguém fez, você não é Bahia coisa nenhuma. Não, se você acha que eu não sou, deixa pra lá. Eu não sou, então. Né? Não vou ficar enchendo minha cabeça nessas coisas, não dá. Tá na hora de voltar, viu, Guilherme? Eu te passo esse pelo aí. Pense um pouco. Talvez agora, a partir de 2021, a gente tenha melhores resultados aí. Agora, por favor, quando você fizer uma nova sessão, bote isso na mesa, que a gente precisa saber, esse torcedor do time de você, pelo amor de Deus. O Bahia, o clube perde muito com isso, porque você é um grande comunicador e um grande torcedor, que todo mundo sabe quem é Antônio Tilemon aí, um exemplo. Sim, Ribeiro. Então, tudo isso que a gente já comentou aqui, vamos agora para o aspecto final da história. A eleição, ou a votação. Você sabe me dizer como é que vai ocorrer essa votação online? Você tem algum detalhe sobre isso ou é uma coisa que eu sei que não lhe compete, né? Não é de sua área? Mas como é que a coisa foi dita ao Conselho? Será feita de que maneira? Eu acredito que seja algo muito semelhante com o que foi o processo da eleição. O sócio-torcedor vai ter uma área onde ele vai poder dizer se ele é sim ou não. Assim como foi a questão do processo. Se bem que a questão da urna, do voto eletrônico, começou agora. Mas porque a mesma prestação de contas de 2019... Eu entendo que deve ser da mesma forma, não tem nenhuma dificuldade, não. O sócio-torcedor vai poder fazer o voto presencial na Arena Fonte Nova, porque ano passado você teve isso, e você vai ter a oportunidade de votar pela internet. Eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade, não. O processo deve ser o mesmo. O Leonardo Martinez, se utilizando aí da identificação 100% Bahia, que é do grupo, ele está dizendo que vai ser online, né? E que os sócios já receberam login e senha, aqueles que estão naturalmente em dia, para que possam fazer com todos os documentos, só para que possam fazer a votação. Muito bem. Eu já recebi a minha. O sócio-torcedor que ainda não recebeu, entre em contato com o CAIS,
para poder regular. Aliás, a própria... quando você faz o cadastro lá no site... Online. Ele voltou para fazer somente online. Não vai ter voto presencial. Somente online. Então não vai haver o presencial, então. Uhum. Muito bem. Não, tranquilo. Perfeito. Já avançamos bem no assunto, né? Você fez algumas revelações que realmente eu não tinha conhecimento. Mas, felizmente, parece ter assim uma espécie de quase unanimidade a opinião de que se venda, né? Eu acho que a polêmica é só com relação, isso que você já explicou aí, com relação à forma de receber as parcelas. Porque todas as pessoas que eu entrevistei aqui, foram 4, você é o quarto, se manifestaram a favor da venda, mas não dessa maneira como foi anunciado. Só que você me deu uma outra esperança agora, quando você falou de forma muito acertada que é uma proposta, não é um contrato ainda. O contrato não está assinado ainda não, minha gente. Então, isso pode, de alguma forma, ser modificado. Depois que o presidente tiver a aprovação por parte da Assembleia Geral, né? Bom, agora estou aqui realmente autorizado a fazer o negócio. Aí vai ser uma outra etapa que alguns aspectos certamente serão... Porque o Guilherme pode não entender de futebol, mas burro ele não é, né? Aí eu vou fazer agora. Então ele vai saber. Eu vou fazer o papel agora. Né? Eu acho que ele vai saber negociar. Porque outra coisa, você colocou bem. Algumas negociações que o clube tem feito, na minha cabeça, foi até demais. Tem determinados jogadores aí que eu não sei nem por que vieram para o Bahia, que o cara conseguindo vender bem. Né? Então, pois é. O problema só é ficar bem esclarecido essa situação aí. Só. Por exemplo, o campeão brasileiro, João Marcelo, defende a tese de que o CT deveria continuar prestando serviço ao clube com, digamos assim, um local para fazer testes, avaliação de menores que queiram participar da divisão de base do clube e tal. Então, são detalhes que realmente vão surgindo, assim, as novidades, o parecer de cada um, né? Mas isso aqui não é para nenhuma briga, não, minha gente. Teve um aí que entrou exaltado. Quem é esse? Não sei o quê. Rapaz, é difícil, viu? É difícil. Não estou aqui defendendo nada, não estou aqui também contra nada. Estou aqui ouvindo a pessoa que participou desde o exercício passado do processo. Né? Um profissional qualificado, um profissional de... Na verdade, a proposta de alienação do bem está desde 2016, a gente já tem lá pareceres de profissionais da área do mercado de venda de imóveis desde 2016. Olha outro erro aí. Isso que você está dizendo aí, o Bahia em nenhum momento disse. Em nenhum momento foi dito que já existiam pareceres, em nenhum momento. Está entendendo? Então, é um dado... Nós tivemos 2016, 2019 e agora 2021. Então, esses pareceres, os valores de mercado estão muito próximos um de outro. Não tem valores muito altos. E outra coisa assim, as pessoas falam, preço de bolacha quebrada. Mas até o presente momento a gente só tem uma proposta só. Será que os empresários do mercado imobiliário na Bahia, achando a oportunidade de comprar uma bolacha quebrada, ninguém se pronuncia? Né? Então, o negócio não é tão bolacha quebrada como falam. Está muito próximo do mercado. E assim, você teve uma comissão de patrimônio, eu volto a reiterar o assunto, a gente tem um conselho fiscal, a gente tem um conselho deliberativo, são mais de 100 pessoas que levaram essa tomada de decisão, se discutiu bastante. O clube hoje vive uma nova governança onde as pessoas participam e opinam demais, os questionamentos são muito fortes, muito grandes. Então, para você chegar à oportunidade de esses órgãos que representam a governança, todos eles omitirem pronunciamento de pareceres favoráveis, é porque a coisa não é tão ruim. Agora sim, deixa eu fazer um papel também de entrevistador aqui agora, tá, Tilé? Será que os argumentos apresentados por Oswaldo Ribeiro convenceu o apresentador Tilemon? Mas se você não quiser responder, você deixa para outro momento. Não, convencer, convence. Porque, como eu lhe falei, eu não posso achar que o meu convidado está contando alguma coisa que não seja verídica. Né? Então, com base nas suas informações, eu estou entendendo perfeitamente a linha de raciocínio. E aí, o que eu reforço é no sentido de que são 100 cabeças pensando. Né? Será possível que são 100 pessoas do Amém? Algo deve ter sido apresentado que o Conselho fosse convencido disso. Tá? Eu acho apenas que a forma como vazou o assunto, como a coisa veio a público,
é que a direção do Bahia deveria ter tomado a frente e se explicar. Mas me parece que não tem muito interesse nesse tipo de coisa, de explicar determinadas situações. Eu acho que já teria tido, talvez, não teria tido nem essa discussão de é bom vender, não é bom vender. Se bem que eu repito, todo mundo que eu ouvi, fora o querido João Marcelo, zagueiro campeão brasileiro de 88, todo mundo é a favor da venda. Só que discorda da maneira como está sendo feita a negociação de parcelamento de 30 vezes e tal. Perfeito. Mas a venda, me parece que todo mundo, pelo menos os que eu vi, Nestor falou isso, Andréa falou isso, Luciano Vedantes falou isso, e a questão é só essa. Entendeu? Porque realmente está trazendo uma despesa de quase 1 milhão ano, e isso já está parado desde quando o Bahia foi para a cidade tricolor. Exatamente. Eu não quero aqui me meter. Porque... Virou um elefante branco, né, Guilherme? Se tornou um elefante branco que o Bahia está administrando. Outra coisa aqui, eu não quero me meter nisso. Quando o governo que fez a questão do hospital lá do Covid, pelo menos amenizou as despesas. Dos quase 80 mil reais por mês, caiu para 54, porque algumas despesas o governo assumiu. Mas agora que foi desativado, volta de novo essa despesa para o clube. Então a gente tem lá um grande elefante branco que não tem nenhuma destinação até o presente momento, a gente só tem despesa. Assim, e o mercado também ofereceu, até agora só apareceu uma proposta. De repente a própria diretoria disse assim, olha, os sócios me autorizaram a venda, mas eu acho que essa proposta, eu vou aguardar uma proposta com valor maior, porque a autorização ele já tem. Negociar agora é com ele. E ter certeza do seguinte, se tem uma coisa que essa governança pratica, é a cobrança, é a fiscalização. A gente tem hoje, os órgãos dentro do clube funcionam perfeitamente. O Conselho Fiscal, as comissões dentro do Conselho Deliberativo, cada um faz sua parte, e isso é monitorado toda a reunião. A diretoria é convocada para estar sempre a cobrança. Tenho certeza que, se a diretoria, na figura do seu presidente e vice-presidente, vier a fazer um péssimo negócio para o clube, não tenha dúvida que os órgãos hoje da governança, Conselho Fiscal, vai cair em cima e vai cobrar, porque é o papel nosso, fiscalizar as contas do clube. E isso, essa gestão tem feito muito bem, acompanhando os números, mostrando as demonstrações contábeis e informando ao torcedor da melhor maneira possível para que ele possa fazer e tome ciência do que está sendo feito hoje no clube. Muito bem. Acho que ficou bem explicado tudo isso aí. Vamos aguardar qual é a decisão da Assembleia Geral, né? E esperar que o Bahia faça realmente uma negociação que agrade, ou que pelo menos não seja tão polêmica como tem sido a provável venda, né? Antes mesmo de ter autorização de vender. Então, já existe uma polêmica grande a respeito deste assunto. Mas tudo bem. Acho que a pessoa mais indicada realmente a esclarecer era você, pelo que o próprio Leonardo já tinha me informado, que você tinha participado do exercício anterior, como membro do Conselho Fiscal, tinha feito um relatório contra a negociação. Com fatos novos, você modificou o seu ponto de vista. Isso é comum, isso pode acontecer, claro, né? Então, vamos aguardar. A gente tem que aguardar agora a decisão do dia 24. E aí... dia 24. E aí, para encerrar a conversa, encerrar a nossa live de hoje, já estamos nos aproximando de 1 hora de duração, eu vou fazer aqui a mesma pergunta que eu sempre fiz nos 780 programas de rádio e nas quase 200 lives, que é a mesma pergunta sempre, no final. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Na verdade, viu, Tilé, eu me preparei para que fosse, para a gente conduzir isso aí, a questão financeira do clube. A gente ouve muito falar na dívida do clube de mais de 300 milhões, esses outros assuntos, mas eu vi que o tempo ficou curto. Então, assim, me estou satisfeito, eu espero ter contribuído com esse debate. Uma das coisas que nós reclamamos muito da diretoria executiva, do papel do Conselho, é a questão da divulgação. E esse aspecto da venda, pelo menos, eu estou vendo amanhã, na sexta-feira, eu já estarei no Sócio Digital aí também, falando sobre essa questão dando um opinativo também lá. Então, assim, eu vejo a diretoria, pelo menos na questão dessa Assembleia, nós teremos uma grande divulgação, e isso foi assunto debatido durante a semana toda, em diversos programas. Inclusive, eu tenho que parabenizar você pela iniciativa de trazer esse assunto para discussão, trazendo pessoas, ouvindo os dois lados da posição. Eu acho perfeito isso.
que o papel da imprensa é esse, é municiar os ouvintes da melhor informação possível e deixar para ele a tomada de decisão. Então, eu acho que é um assunto que foi debatido demais durante a semana e a gente vê que a diretoria tem feito algumas ações para que a gente possa aumentar o número de sócios participantes dessas decisões. Porque, por exemplo, desse universo de 18 mil sócios torcedores, a gente tem que ter pelo menos 20% ou 30% disso votando. Que a gente tem que incrementar a participação do sócio na administração e na gestão do clube. E como é que ele participa? Participando das suas assembleias, opinando da melhor forma possível. E o seu papel hoje de municiar o sócio-torcedor de informações, eu só posso lhe dar parabéns e esperar de alguma forma a gente ter contribuído aí para esse debate. Eu não sei se, por exemplo, a coisa ficou meio amarrada a nível de divulgação, porque o Bahia sofreu uma queda, digamos assim, um baque, na minha visão, com a saída de Lênin Franco, que fazia um belíssimo trabalho, mas que por decisão pessoal pediu para sair e foi anunciado hoje pelo Botafogo do Rio de Janeiro, como novo. Pois é, pegou surpresa também. Eu não sei se isso aí, de certa forma, contribuiu para que as coisas não fossem ficar mais claras. Não sei. É difícil você falar de uma coisa que você não está vivenciando. E eu detesto falar de uma coisa que eu não tenha conhecimento. Eu acho que seria leviandade de minha parte. Aquele, porque ele saiu, porque ele foi maltratado, porque ele saiu. Não. Ele mesmo anunciou que foi uma decisão pessoal dele, visando planos futuros, quer dizer, crescer mais. Ele foi para um eixo Rio-São Paulo, né, onde vai ser muito mais fácil, acredito eu, mesmo o Botafogo quase falido, muito mais fácil vender do que o próprio Bahia aqui. Porque lá está o centro da mídia, né? E isso aí, daqui a pouco um cara competente como o Lênin vai estar trabalhando na CBF. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Competência sobra em Lênin Franco. Então, foi um baque para mim, essa perda do Lênin Franco. Embora Lênin seja o marketing e diretor do negócio, não tem nada a ver com comunicação, mas é uma pessoa muito atrelada a Nestor, da comunicação. Olha a Covid aí, olha a Covid aí. Meu amigo Nelson Barros Neto. Nelson Barros Neto. Não estou, não. Nelson Barros Neto. Então, assim, eu não sei se por isso. Eu lamento profundamente a saída de Lênin. Lamento profundamente. Porque tivemos um enganador aqui. Gente, pelo amor de Deus, enganador no sentido que eu estou falando do que ele prometeu e não cumpriu. Chamado Jorge Avancini. Que Lênin Franco fez muito mais do que ele. Que era tido como o porretão. Era o porretão assim, do mercado nacional. Né? Mercado nacional, que ia trazer 100 mil sócios para o Bahia, aquela coisa toda. Na primeira entrevista que ele deu, Ribeiro, ele disse, é blefe. Por quê? Ele deu uma entrevista na sala de imprensa do Bahia. Ele disse, nós temos que tentar colocar 50 mil, embora o maior adversário do Bahia seja a praia. Pô, a praia existe desde que o mundo começou, pô. Então, ele descobriu que a praia era o maior inimigo do Bahia. O Bahia tem 50 mil sócios, pelo amor de Deus. O cara falou aquilo. Eu digo, não. Escolhemos a pessoa errada. E escolhemos a pessoa errada. É brincadeira às vezes. Não, porque o maior inimigo é a praia. Porra, meu irmão, a praia existe desde quando o Bahia. Desde quando não existe. Lá quando o Bahia foi fundado. Pelo amor de Deus. O Bahia sempre encheu a Fonte Nova. Sempre encheu. Uma Fonte Nova de 100 mil, hoje é de 45, um estádio que ficou muito menor. Com um estádio com 100 mil, 120 mil pessoas, o Bahia sempre encheu. É a praia que é o maior inimigo do clube, pelo amor de Deus. Aí, meu amigo, com aquela praia. Aí, no arriar das malas, você percebeu que não era nada de bom. Na hora. Aí eu tenho um pouquinho da experiência. Mas foi demais. Aquela frase dele, na primeira coletiva anunciada pelo Marcelo Santana, ele do lado, ele começou a falar. Alguém perguntou alguma coisa, não me lembro agora com detalhes. Alguém perguntou e ele saiu com essa pérola de que a praia era o maior adversário do Bahia para chegar aos 50 mil sócios, mas que ele estava ali para fazer o trabalho dele e queria conseguir. No fundo, não chegou a 25 mil com ele. Veio crescer a 50 com o Lênin. Né? Chegou a quase 50 com o Lênin. Enfim. É verdade. Eu também não vou emitir juízo ainda, viu, Clamão? Porque eu tive acesso à notícia hoje de tarde também nas redes sociais. Então, não vou emitir nenhum juízo, não. Me perdoe. Eu até já combinei com ele, passei um zap para ele, parabenizando a ele, que eu tenho um carinho grande por Lênin, apesar de não ter muita aproximação, por causa do pai. O pai dele foi um dos maiores, como é que eu poderia dizer, falecido já, Edmundo Pereira Franco.
faleceu acho que uns 15, 20 anos atrás. Aí. Mas Edmundo era um desses caras que brigava pelo Bahia. Edmundo, inclusive, ele foi diretor de futebol, né, numa época que a fofoca era que dirigente de clube ficava rico. E Edmundo, com aquele fusquinha velho dele, coitado, para cima e para baixo, né, botando, brigando com Deus e o mundo por causa do Bahia. Derruba, devolve meu Bahia, Maracajá, esculhambava Maracajá. Era um guerreiro. Né? E eu conhecia Edmundo bem. A gente fazia um programa na Rádio Cultura sábado, na Rádio Cultura da Bahia M ainda, na década de 70. Rapaz. E ele era titular absoluto. Todo sábado ele estava lá, porque o programa era um programa de 6 horas de agora, imagine. Começava 1 da tarde até... Irmão, você é uma lenda viva do futebol baiano. Você tem história para contar que não é brincadeira. Você não pode deixar de ser sócio desse clube, não. Pelo amor de Deus, você tem que contar, rapaz. Tem muita mesmo. História para contar, tem muita mesmo. Você já pensou em escrever um livro, Dilemão? Gostar de histórias? Pega Nestor aí, rapaz, e senta aí. Já tentaram me convencer disso. Rapaz, pega Nestor aí junto com você e monta alguma coisa aí, rapaz, que você tem aí, não é brincadeira, não. É história, viu, meu amigo? Pelo amor, eu prometo que eu vou comprar uns 10 exemplares aí, viu? Se for começar com outra história aqui, a live só tá vindo amanhã de manhã. Primeiro, muito obrigado, irmão, pela sua participação aqui. Irmão, eu aqui agradeço a oportunidade. Eu não tinha conhecimento, então foi bom você ter participado. Não estou aqui para dizer se é contra ou a favor. Estou aqui para dizer que acho que a venda deve acontecer. Agora, se negocie melhor, para que a venda seja da melhor maneira possível. Né? Da melhor maneira possível. Para o clube. Obrigado, viu, querido? Irmão, muito obrigado pela oportunidade, tá? Estou à sua disposição. Precisando aí, eu estou à disposição, tá bom? Tá bom, querido. Um abraço forte, fica com Deus. Boa noite para você, meu irmão. Você também. Grande abraço.